A vida não é esperar a tempestade passar, é aprender a dançar na chuva. Essa frase, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, ecoa em nossos corações, especialmente naqueles momentos em que a melancolia parece envolver tudo. Ela nos lembra que a resiliência humana não reside na ausência de desafios, mas na nossa capacidade inata de enfrentá-los, de nos adaptarmos e, talvez, de encontrarmos beleza até mesmo nas adversidades. Há dias em que o peso do mundo parece repousar sobre nossos ombros. Uma sensação de desânimo se instala, um vazio sutil ou uma tristeza persistente que não conseguimos identificar a origem. Você não está sozinho. Em um mundo cada vez mais conectado, paradoxalmente, muitos de nós se sentem isolados em sua dor. Estatísticas recentes mostram que milhões de pessoas em todo o mundo experimentam sentimentos de tristeza profunda ou depressão em algum momento de suas vidas. Não é um sinal de fraqueza, mas uma parte intrínseca da experiência humana, um convite silencioso à introspecção e à busca por novas perspectivas. Este vídeo não é uma promessa de cura mágica ou uma receita infalível para a felicidade instantânea. Não se trata de negar a dor, mas de compreendê-la. É um convite à reflexão, uma exploração de ideias, histórias e conceitos que podem oferecer um novo olhar sobre o que significa estar em um lugar de desânimo. Queremos juntos desvendar como a humanidade, ao longo da história, lidou com esses mesmos sentimentos, encontrando significado e força onde menos se esperava. E se a chave para superar o desânimo não estivesse em evitá-lo, mas em compreendê-lo e talvez até em abraçá-lo como parte da nossa jornada? Ao longo dos séculos, a melancolia foi vista de inúmeras formas. Para os gregos antigos, por exemplo, Hipócrates descrevia-a como um dos 4 humores do corpo, associada à bile negra. Era uma condição fisiológica, mas não desprovida de um certo fascínio. No Renascimento, a melancolia ganhou um status quase nobre. Artistas, poetas e pensadores eram frequentemente retratados em poses melancólicas, com a cabeça apoiada na mão, refletindo uma profundidade intelectual e uma sensibilidade aguçada. A melancolia era vista não como uma doença a ser curada, mas como um sinal de gênio, uma porta para a criatividade e a introspecção profunda. Era a marca daqueles que viam o mundo com mais clareza, percebendo suas complexidades e suas tragédias. Essa associação entre melancolia e profundidade intelectual é um fato fascinante. Quantos gênios da história não foram atormentados por seus próprios demônios internos, transformando sua dor em obras de arte imortais, em descobertas científicas revolucionárias ou em filosofias que moldaram civilizações? Pense em Van Gogh, Beethoven ou até mesmo em figuras como Isaac Newton, que muitas vezes se isolavam em seus pensamentos, mergulhando em um universo de reflexão que lhes permitia enxergar além do óbvio. A filosofia também tem muito a nos ensinar sobre o sofrimento. O estoicismo, por exemplo, nos convida a aceitar o que não podemos controlar, a focar nossa energia naquilo que está ao nosso alcance. Sêneca, um dos grandes pensadores estoicos, nos lembrou que não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Essa perspectiva nos encoraja a encontrar serenidade mesmo em meio ao caos, a reconhecer que a tristeza, a perda e a dor são partes inevitáveis da vida. Já o existencialismo, com pensadores como Albert Camus e Jean-Paul Sartre, nos confronta com a ideia de um mundo sem sentido inerente, onde somos responsáveis por criar nosso próprio significado. É uma visão que pode parecer desafiadora à primeira vista, mas que paradoxalmente oferece uma imensa liberdade. Se não há um propósito predefinido, então somos livres para construir o nosso, para encontrar valor nas nossas escolhas e nas nossas paixões, mesmo que o caminho seja árduo. A ideia central que emerge dessas perspectivas é clara.
O sofrimento não é um erro a ser corrigido, mas uma parte intrínseca da experiência humana. É através da dor que muitas vezes crescemos, que nos tornamos mais fortes, mais empáticos e mais conscientes da nossa própria força interior. É um catalisador para a mudança, para a reavaliação de nossas prioridades e para a busca por um sentido mais profundo. É um lembrete de que mesmo nas sombras há sempre uma oportunidade para a luz. É um lembrete de que, mesmo nas sombras, há sempre uma oportunidade para a luz. E essa luz, muitas vezes, vem da nossa capacidade inata de resiliência. A ciência moderna tem desvendado os mecanismos por trás dessa capacidade extraordinária. Quando estamos tristes, nosso cérebro passa por uma série de processos complexos. Neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, podem estar em desequilíbrio, influenciando nosso humor e nossa energia. No entanto, o cérebro humano é notavelmente plástico, o que significa que ele tem a capacidade de se adaptar e mudar. A neuroplasticidade é a base da resiliência. Não nascemos resilientes, nós nos tornamos resilientes. Cada desafio superado, cada momento de dor atravessado, cada tentativa de encontrar um novo caminho, reforça as conexões neurais que nos permitem lidar melhor com adversidades futuras. É como um músculo que se fortalece com o exercício. A psicologia positiva, um campo de estudo relativamente recente, tem se dedicado a compreender não apenas o que nos faz sofrer, mas também o que nos faz florescer. Pesquisadores como Martin Seligman e Carol Dweck têm demonstrado que a resiliência não é uma característica fixa, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida através de práticas conscientes e de uma mentalidade de crescimento. Isso significa que, mesmo quando a tristeza parece esmagadora, nosso cérebro está constantemente buscando formas de se reequilibrar, de encontrar novos caminhos, a capacidade de se adaptar, de aprender com a experiência e de encontrar significado mesmo na dor, é um testemunho da incrível engenhosidade do nosso sistema nervoso. Por exemplo, estudos mostram que a prática da atenção plena pode alterar a estrutura do cérebro, fortalecendo áreas associadas à regulação emocional e à empatia. A terapia cognitivo-comportamental, por sua vez, ensina-nos a identificar e a reestruturar padrões de pensamento negativos, abrindo espaço para perspectivas mais construtivas. Uma curiosidade fascinante é como o cérebro pode encontrar novas rotas neurais após um trauma ou uma experiência difícil. É como se, diante de um bloqueio na estrada principal, ele automaticamente começasse a construir um desvio, uma nova via para seguir em frente. Isso não significa que a dor desapareça, mas que a forma como a processamos e reagimos a ela pode ser moldada e aprimorada. A resiliência, portanto, não é a ausência de sofrimento, mas a capacidade de se recuperar dele, de aprender e de seguir em frente com uma força renovada. A busca por sentido, que o existencialismo tão eloquentemente descreve, encontra eco na ciência da resiliência. Pessoas que conseguem encontrar um propósito maior ou um significado em suas experiências difíceis tendem a se recuperar mais rapidamente e com maior profundidade. Seja através do serviço aos outros, da criação artística ou da dedicação a uma causa, a conexão com algo maior do que nós mesmos pode ser uma poderosa fonte de força. É a compreensão de que, mesmo em nossos momentos mais vulneráveis, possuímos uma capacidade inata de superação, uma chama interna que, embora possa bruxulear, nunca se apaga completamente. É a certeza de que a escuridão da melancolia pode, paradoxalmente, iluminar o caminho para um autoconhecimento mais profundo e uma apreciação mais intensa pela vida. A apreciação pela vida muitas vezes floresce a partir dos momentos de maior introspecção, aqueles em que a melancolia nos obriga a olhar para dentro. Mas por mais profunda que seja a jornada individual, a força mais potente contra o desânimo reside na conexão humana.
Somos seres sociais por natureza, e o isolamento, especialmente em tempos de dor, pode ser devastador. A busca e o fortalecimento dos laços sociais não são apenas um consolo, mas uma necessidade fundamental para nossa saúde mental e emocional. Pense nos momentos em que você se sentiu verdadeiramente compreendido, acolhido. Aquela conversa com um amigo, o abraço de um familiar, ou até mesmo o sorriso de um estranho que pareceu entender sua dor sem palavras. Esses pequenos gestos tecem a rede invisível de apoio que nos permite não apenas sobreviver, mas prosperar. Há inúmeras histórias inspiradoras de pessoas que, em meio a crises pessoais, encontraram na comunidade a alavanca para a superação. Grupos de apoio, voluntariado, ou simplesmente a decisão de compartilhar vulnerabilidades com alguém de confiança podem abrir portas para um novo começo. Pequenos gestos, como enviar uma mensagem a um amigo esquecido, oferecer ajuda a um vizinho ou simplesmente estar presente para alguém, criam ripples de positividade que não só beneficiam o outro, mas também nutrem a nossa própria alma. A solidariedade é uma via de mão dupla. Ao acolher, somos acolhidos. Ao dar, recebemos. Além da conexão com outros seres humanos, há um refúgio poderoso na narrativa e na arte. Desde a aurora da civilização, a humanidade tem usado a arte como um espelho para suas emoções mais profundas, um bálsamo para a alma e um veículo para a compreensão. A música, com suas melodias e letras, pode expressar o indizível, validando nossa dor enquanto nos oferece catarse. A literatura, com seus personagens e enredos, nos permite viver outras vidas, encontrar ecos de nossas próprias lutas e descobrir que não estamos sozinhos em nossos sentimentos mais sombrios. O cinema, com sua combinação de imagens e sons, pode nos transportar para outros mundos, oferecendo perspectiva e, por vezes, a inspiração necessária para enfrentar nossos próprios desafios. Pense em canções que o fizeram chorar e, ao mesmo tempo, sentir-se compreendido. Livros que descreveram exatamente o que você sentia, mas não conseguia verbalizar. Filmes que, apesar de tristes, deixaram uma mensagem de esperança. A arte nos lembra que a tristeza é uma experiência humana universal, que grandes mentes e corações a atravessaram e a transformaram em algo belo e significativo. Ela é um testemunho da resiliência humana, uma ponte entre o sofrimento individual e a experiência coletiva. É a prova de que, mesmo na escuridão, a criatividade pode florescer, transformando a dor em beleza, a angústia em reflexão e o desespero em inspiração. Finalmente, a jornada para lidar com a melancolia nos leva ao caminho da autocompaixão e da ação consciente. Autocompaixão não é pena de si mesmo, mas um ato de gentileza radical para consigo. É tratar-se com o mesmo carinho, compreensão e paciência que você dedicaria a um amigo querido em sofrimento. Em vez de se julgar ou se criticar por sentir o que sente, a autocompaixão nos convida a aceitar nossa humanidade imperfeita, reconhecendo que todos nós enfrentamos dificuldades e que a dor é parte da vida. Pequenas ações diárias, conscientes e intencionais, podem moldar nosso estado de espírito. Isso pode ser tão simples quanto uma caminhada na natureza, ouvir sua música favorita, preparar uma refeição nutritiva ou dedicar alguns minutos à meditação. Não se trata de ignorar a tristeza, mas de criar espaço para ela, enquanto, ao mesmo tempo, nutrimos nosso bem-estar. A tristeza não é um destino final, mas uma estação em nossa jornada. É um convite à introspecção, um sinal de que algo precisa de nossa atenção, um catalisador para a redescoberta de nossa força interior. Ao invés de lutar contra ela, podemos aprender a ouvi-la,
a compreendê-la e, eventualmente, a transformá-la em um trampolim para o crescimento. Se você se sente sobrecarregado, lembre-se de que buscar ajuda profissional é um ato de coragem e autocompaixão. Terapeutas e conselheiros estão lá para oferecer orientação e apoio. Que este vídeo seja um lembrete de que você tem a capacidade de navegar pelas marés da vida e que mesmo nos momentos mais escuros, há sempre uma luz a ser encontrada, uma conexão a ser feita, uma força a ser redescoberta. A vida é um presente complexo e a tristeza, paradoxalmente, pode nos ensinar a apreciá-lo ainda mais.